Gente, continuando, estava falando sobre a distinção entre bens materiais e imateriais e foi o que eu disse, né? Classicamente, existe a distinção de bens materiais como sendo os bens tangíveis e os bens imateriais como sendo os bens intangíveis. E também, classicamente, se considerava como sendo riqueza apenas os bens materiais, o que contava era apenas os bens imateriais. Só que essa percepção ao longo do tempo mudou, né? Hoje em dia se considera como sendo riqueza, as pessoas desejam bens materiais e imateriais, né? Mas então, classicamente, vou indicar aqui um autor, né? Só para dar uma referência, a gente tem o que? Um economista muito famoso, que é o John Stuart Mill. Ele publicou o livro dele, Princípios de Economia Política, em 1848. Em determinado momento do livro, ele anota prazeres que só existem enquanto estão sendo desfrutados e serviços que só existem enquanto estão sendo executados não podem ser qualificados como riqueza, a não ser por uma evidente metáfora. É essencial para o conceito de riqueza que ela seja suscetível de ser acumulada. E em outros trechos do livro ele fala em estocada, que é a mesma ideia, né? Ou seja, classicamente, para você deter riqueza, você tem que ter um produto tangível que você possa passar de mão em mão, né? E após você produzir o produto, você continua com algo em mãos, que é o produto produzido, né? Então, na visão de John Stuart Mill e contemporâneos da época dele, essa é uma visão também que é fácil pegar no Adam Smith, Davi Ricardo, né? E outros da época. Esse era a concepção de riqueza, tá? E o que interessa para uma pessoa ser rica ou pobre é o fato dela de ter muitos bens materiais, produtos, uma casa, carro, roupa, comida, bebida. Isso é o que torna a pessoa rica. Hoje em dia não é mais assim que se pensa, mas na época era assim que se pensava. Século XIX, o princípio do estudo da economia, né? E em outro trecho põe o John Stuart Mill: quando falar em riqueza, entendereis somente o que se denomina riqueza material, que é o que eu estava falando, né? E por trabalho produtivo, entendereis somente aqueles tipos de atividades que produzem utilidades incorporadas em objetos materiais, que são produtos tangíveis. Então, por exemplo, esse trecho aí se deve ao fato de um outro economista da época, que era o Jean-Baptiste Say, ele considerar como sendo errado dizer que atividades que não gerem produtos tangíveis não sejam atividades úteis e valorosas para a sociedade, né? E isso gerou relativa discussão na época. Então, esse trecho do John Stuart Mill, ele faz referência ao Jean-Baptiste Say e diz, ok, sem dúvida, há atividades que não produzem bens materiais e que podem ser consideradas produtivas, mas só podem ser consideradas produtivas se acabarem gerando bens materiais. O que isso quer dizer? Por exemplo, você tem um contador. O contador ele presta serviços. Então, por si só, um trabalho de um contador não seria não produziria riqueza, a não ser que esse contador, por exemplo, trabalhasse numa fábrica que produz produtos. Então, o trabalho desse contador, no caso, nas ideias de John Stuart Mill, seria um trabalho produtivo, né? Aqui a definição de trabalho produtivo e improdutivo é um problema da época que não interessa muito aqui. O que só estou querendo chamar a atenção para a distinção de bens materiais e imateriais. E antigamente, classicamente, que se fazia essa distinção e se considerava como sendo riqueza apenas os bens materiais. Mas, por exemplo, chegando em 1874, o John Stuart Mill publicou em 1848, alguns anos mais tarde, 1874, a visão já havia mudado, né? Então nós temos aí o famoso Léon Walras, que é um francês, que ele publicou o livro dele, que é Compêndio dos Elementos de Economia Política Pura. Em determinado momento lá do livro dele, ele expõe
Chamo de riqueza social o conjunto de coisas materiais ou imateriais. Já é diferente do John Stuart Mill, né? John Stuart Mill considerava só material. Já o Leon Walras e contemporâneos do Leon Walras em diante, até hoje em dia, consideram que riqueza são bens materiais ou imateriais, né? Aí continua ele, porque a materialidade ou imaterialidade das coisas não tem aqui importância alguma. O que interessa é se satisfaz desejos humanos. Mas então, chama de riqueza social o conjunto de coisas materiais ou imateriais que são raras, isto é, que nos são, por um lado, úteis, que é o principal, e que, por outro lado, existe à nossa disposição apenas em quantidade limitada. E é por isso que a gente se dedica a produzir mais delas, né? O que é útil, mas está em quantidade ilimitada, o ar que nós respiramos, isso sim não pode ser considerado riqueza. Ninguém é rico por ter acesso a ar, mas você ter acesso a hospital, cirurgia, isso tudo é prestação de serviços, tratamento médico, né? Isso é prestação de serviços e com certeza compõe a riqueza de uma pessoa, né? Se ela tem acesso a isso, uma pessoa rica é uma pessoa que tem acesso a produtos e serviços, né? Mas, ou seja, é o que eu estava falando, as pessoas têm desejos por bens materiais e imateriais. Bens materiais são os bens tangíveis, classicamente entendido assim. Bens imateriais são os bens intangíveis, tá? Mas essa é a definição, vamos dizer, clássica e neoclássica. Eu prefiro, pessoalmente, considerar um outro conceito de bens materiais e imateriais. Qual seria a distinção entre bens materiais e imateriais? Os bens materiais seriam tudo aquilo que o ser humano é capaz de trabalhar para produzir, seja produto, seja serviço. Por quê? Porque existem... E o que seriam os bens imateriais? Os bens imateriais seriam os bens que são úteis, as pessoas desejam, só que nós não somos capazes de produzir, né? Tipo que nós temos... meu Deus... Nós temos que existem bens que são imateriais, que são desejados pelas pessoas, mas que são impossíveis de serem produzidos. Tipo qual? Nós temos... Nós temos saúde, felicidade, paz de espírito, amor verdadeiro, amizade sincera ou verdadeira, perdão divino, vida eterna, juventude eterna, entre outros você pode imaginar, né? Não muitos, mas existem bens que saciam desejos humanos, pessoas desejam, só que nós não conseguimos produzir, né? É impossível de ser produzido. Vários aí que eu citei, mas por exemplo, saúde. Você pode comprar remédio, plano de saúde, cirurgia, tratamento, enfermeiro, pode comprar equipamentos e remédios para sua casa, que te ajudam aí nos seus problemas de saúde, mas se você faz isso é exatamente porque você não tem saúde. Saúde, no caso, é uma dádiva de Deus, né? Saúde não dá para comprar, né? Ou você tem ou você não tem. Deus dá ou tira, né? Agora, existem produtos na economia que tendem a satisfazer os desejos das pessoas por uma vida saudável, né? Alimentação sadia, exercício físico, academia de ginástica, isso a gente pode comprar, mas isso não garante que você tem ou vá ter saúde, né? Mas então, nós temos isso. Saúde é um bem imaterial. Eu prefiro considerar assim, bens materiais são os bens que nós somos capazes de trabalhar para produzir. São produtos e serviços. Bens imateriais são esses aí que eu estou mostrando. É impossível da gente trabalhar para produzir, né? E distribuir para a gente de alguma forma. Não tem como você comprar 3 quilos de saúde, nem 2 metros de saúde, nem 2 litros de saúde, nem 2 horas de saúde. Você pode comprar tantos quilos de remédio,
tantas horas de academia, isso tudo você pode comprar, né? A ajuda de um médico, a ajuda de um enfermeiro, a ajuda de um personal trainer, isso tudo você contrata, isso a gente é capaz de trabalhar para produzir. Agora a saúde em si não dá. O mesmo vale para felicidade, né? Tem a famosa questão, dinheiro traz felicidade? Com certeza dinheiro não traz felicidade. E isso não é uma questão ideológica ou filosófica, é uma questão estritamente pragmática. Se dinheiro traz felicidade, então me dá aí o endereço da loja que vende, que eu quero ir lá comprar felicidade. Quanto custa a felicidade? Não dá para comprar a felicidade, né? É claro que você pode ter pessoas que, em tom de brincadeira, vão comer numa churrascaria, uma carne muito boa, ou então vão num show de música, vão ficar cantando, dançando e suando, aí de repente a pessoa passa a mão no pescoço suada, assim ela está feliz da vida e vai dizer, veja, felicidade. Aquilo não é felicidade, é suor, mas ela está muito feliz, né? Está muito satisfeita, só que para a felicidade eu acho que não é exatamente o que ela tem em mãos, né? Não dá para comprar a felicidade. Ela também poderia comprar o ingresso no show de música, ir ao show de música e ficar insatisfeita, ficar infeliz, brigou com o namorado, com a namorada e vai ficar infeliz. O show não é garantia de felicidade, né? Pode ser alegria, satisfação, prazer, gosto, mas felicidade é algo muito superior a isso tudo, né? Entre outros bens aí, coisas úteis à vida, coisas entre aspas, forma de falar, que nós não somos capazes de trabalhar para produzir, tá? Mas, ou seja, para ficar claro, o normal na economia, classicamente, é considerar bens materiais são os produtos tangíveis, bens imateriais são os bens intangíveis. Classicamente é assim, qualquer livro que você pegar, fatalmente a distinção entre os bens será essa. Além disso, classicamente também se considera riqueza era só bem material, mas hoje em dia já se considera riqueza, bem-estar, riqueza é aquilo que sacia desejos humanos, e o que sacia desejos humanos pode ser tanto bens materiais quanto imateriais. A questão é que eu prefiro seguir a orientação de um outro economista famoso, que é o Milton Friedman, que ganhou o Nobel de Economia em 1976. É ele que faz essa outra distinção. Em vez de distinguir bens materiais como sendo produtos e bens imateriais como sendo serviços, ele considera bens materiais é aquilo que as pessoas são capazes de produzir, seja produto, seja serviço. Já os bens imateriais são esses aí, que são impossíveis de serem produzidos. Tá certo? Mas então, e aí a gente tem o quê? Que a economia compreende apenas a produção de bens materiais, tendo-se em vista essa ideia que eu estou considerando, tá? Aqui eu estou considerando bens materiais como tudo que nós somos capazes de trabalhar para produzir. Então, produtos ou serviços. Mas então, a economia compreende apenas a produção de bens materiais. Se você não quiser fazer essa distinção entre material e imaterial, então considere os dois aí, produtos e serviços. A economia compreende apenas a produção de produtos e serviços. Saciar outros desejos por paz de espírito, perdão divino, isso a economia nada tem a fazer com relação a isso. Nós não produzimos perdão divino, não há como se produzir paz de espírito, não há como se comercializar saúde ou felicidade, tá certo? Mas embora isso não seja possível, comercializar os bens que são impossíveis, não é possível comercializar perdão divino, paz de espírito, ainda assim as pessoas buscam na economia bens, produtos e serviços que satisfaçam esses seus desejos, né? Então, por exemplo, no que diz respeito ao perdão divino ou paz de espírito, as pessoas buscam aí a palavra de homens santos, né, que supostamente tem relação com o divino, né? E aí se o padre, o pastor, né, tem o pastor também, muita gente busca o trabalho de certas pessoas que saciam
ainda que falsamente ou não, o seu desejo por os bens que são impossíveis de serem produzidos. Perdão divino, por exemplo, né? Paz de espírito, vida eterna, e por aí vai, né? Além disso, também nós temos o que eu havia dito, saúde. As pessoas querem saúde, mas não dá para comercializar saúde. Ok, então as pessoas vão comprar consulta médica, cirurgia, tratamento, plano de saúde, remédio, coisas do tipo, né? Além do que também, por exemplo, as pessoas querem juventude eterna, não dá para comprar. Na falta da juventude eterna, as pessoas vão buscar aí cirurgia plástica, maquiagem e coisas do tipo, né? Além também de, a rigor, quem quer uma vida longa vai ter uma vida mais saudável, vai fazer exercício. Isso não garante uma vida, comida saudável, exercício, isso não garante vida longa, mas isso é possível de ser produzido e consumido, né? Mas ter acesso à vida eterna ou juventude eterna, isso é impossível, né? Mas enfim, ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau.